Sexta-feira, quando o sol se despede, é hora de aconchego, de acender as velas, hora de casa cheirosa. A penumbra da tarde de sexta é hora de comida boa, de risada, de família perto, de música bonita. É hora de cantar e de ouvir, de falar e calar. É o momento de lembrar de onde viemos e para onde vamos, de aquecer a alma com a presença do Eterno, que é o Senhor desse dia. É o nascer de um dia e no morrer de outro. É a lembrança, a herança e a aliança que nunca morre. O sol baixando é o sinal, o momento de parar, respirar e viver as próximas 24 horas em completo estado de entrega, com o peito aberto para amar e os ouvidos prontos para ouvir. Esse é o sábado e ele começa no pôr do sol. Feliz sábado, bem-vindos a mais um Pôr do Sol. Hoje a gente vai continuar conversando sobre Abraão. Eu vou fazer uma coisa aqui que eu geralmente não faço, mas, enfim, se você está acostumado a assistir aqui com a gente, se você já assistiu algum dos outros vídeos, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal. Isso é muito importante para o crescimento do canal e também para que outras pessoas entrem em contato com essa mensagem. Então manda aí para sua lista do WhatsApp um vídeo desses, enfim, que você acha que tem uma mensagem relevante para alguém que você conhece. Se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber as notificações e esteja sempre ligado quando sair um vídeo novo. Toda sexta-feira à noite, às 6 da tarde, estamos aqui. A gente vai continuar conversando então sobre Abraão. Se você perdeu o programa de semana passada, a gente tá conversando sobre fé. Vai no vídeo que eu vou colocar aqui no card para você assistir a introdução sobre Abraão. Hoje nós vamos continuar conversando sobre o pai da fé, que é como ele é conhecido no livro de Hebreus capítulo 11. Porém, hoje nós não vamos ler Hebreus capítulo 11, a gente já tem lido aí durante vários programas, né? E como a gente continua falando sobre um personagem, eu vou mudar o texto. É um texto até meio longo, mas é importante pra gente usar como pano de fundo para a continuação da conversa. Fica em Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 7. É um texto um pouquinho mais longo, mas é muito importante que a gente leia ele primeiro para conversar. Versículo 1. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Aí no versículo 4, partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Harã, como a gente conversou no programa passado, já foi a fase 2. Já foi assim... Já tinha saído de Ur, aí ele foi para Harã, e aí lá em Harã ele recebe esse segundo chamado e ele decide então se jogar de cabeça nos planos de Deus. E aí, versículo 5... Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Versículo 6. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam nessa terra. Ou seja, tinha gente na terra. Muita gente. Versículo 7. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. É interessante que assim, eu li aqui super rápido, né? A gente leu sem fazer comentários, mas... E parece que Abraão não ligou pra nada que tá sendo descrito aqui, mas... Abraão, na época Abrão, né? Ainda não era Abraão, saiu da terra dele, já se mudou, foi pra Harã. Aí, ok, vou seguir o plano de Deus pra mim. Vou pra Canaã. Chega em Canaã, tem gente. Faz o quê? Mas antes da gente falar disso, porque é realmente muito importante, eu gosto dessa primeira parte do capítulo 12, onde Deus fala para Abraão, eu vou te abençoar. E começa a dar uma lista de bênçãos. Né? São promessas fortes. Bênçãos para a vida de Abraão. E aí eu vejo que na Bíblia, o plano de Deus é abençoar os seus filhos, todos nós. Deus tem um plano de bênção para a nossa vida.
E claramente lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11, ele fala sobre isso. Ele fala assim: eu sei os planos que eu tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Para todos nós, para mim, para você, para Laura, Deus tem um plano para a nossa vida. Porém, para que a gente receba dessas bênçãos específicas que Deus tem para nós, a gente precisa entrar em harmonia com esse Deus. Então, na Bíblia tem dois tipos de bênção. Tem bênçãos que a gente chama de bênçãos universais e tem bênçãos que a gente chama de bênçãos da promessa ou bênção da aliança. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 45, Jesus fala assim, que Deus faz o sol nascer sobre o justo e sobre o injusto, faz a chuva cair sobre o justo e sobre o ímpio. O que ele está querendo dizer? Existem bênçãos universais que nós recebemos de Deus, mesmo sem nós termos um relacionamento com Deus. Tem pessoas que não conhecem a Deus ou não respeitam a Deus, são ateus. Mesmo assim, tem oxigênio, a terra produz o fruto, acordam todo dia de manhã, o sol está lá brilhando, a chuva cai. Tudo isso que está acontecendo no planeta Terra são bênçãos de Deus. Essas são as bênçãos universais. Você não precisa pedir essas bênçãos para que elas aconteçam. Deus, que é um Deus de bênção, de amor e de proteção, ele dá isso livremente para todos. Porém, quando ele se apresenta para nós e ele fala: eu sou o teu Deus, o teu Criador, e eu tenho um plano para a sua vida, e se você quiser conhecer mais de mim e desse plano, eu vou me revelar a você. Aí ele fala: eu tenho bênçãos específicas. Bênçãos da aliança. Aí são bênçãos de relacionamento, bênçãos da aliança. Então o que Deus quer fazer comigo e com você? Ele quer não só que você possua as bênçãos universais, mas ele quer que você seja abençoado também de forma específica. Ele quer dar mais. Ele quer dar mais. Para isso, é como Abraão, ele entra num relacionamento com Deus, que foi o que a gente leu agora. E aí você falou que é interessante, ele sai da cidade de Harã e ele começa a jornadear agora por essa terra. E quando ele entra nessa terra, que é um território grande, vasto, ele vai observando que nessa terra existem já pessoas morando ali. Eu imagino que isso tenha sido assim uma decepção, pelo menos pra mim seria, né? Assim, você recebe uma promessa, você muda a sua vida, você se desloca, enfim, sem saber pra onde tá indo, daí Deus vai revelando e acho que constrói toda essa expectativa. E quando você chega pra promessa, que você teve fé pra chegar até ali, gente, não é aquilo que você estava esperando. Exatamente isso, é super interessante. Eu acho que ele imaginou, tá bom, então eu vou para essa terra. Na cabeça dele ele começou a imaginar um lugar já assim preparado para ele. Ele ia chegar, talvez já teria um lugar para construir ali uma casa, para ele ficar, para ele realmente se estabelecer. Da promessa que Deus fez a Abraão, ali em Harã, quando ele sai, até os últimos dias, onde ele realmente começa a ver o que Deus vai fazer, passam-se anos, talvez 40 anos. Ele chega nessa terra prometida, ele olha para a terra prometida e ele não vê nada que pudesse dar a ele a certeza de que ele iria herdar aquela terra. E aí que é interessante, porque quando a gente recebe promessas de Deus e, enfim, bênçãos, a gente faz um cálculo com o nosso tempo, né? A gente faz uma matemática assim, nossa, e quando a realidade do que Deus está preparando pra gente não bate com essa matemática, isso se torna frustração. E isso é muito... A gente é muito mimado em agir assim, né? Porque a gente quer o imediatismo, a gente acha que só porque Deus prometeu algo vai acontecer hoje à noite, ou vai acontecer amanhã. Ou mesmo que não aconteça hoje à noite, vai acontecer da maneira como a gente imagina que tem que ser feito. É interessante que a promessa de Deus é uma semente que é plantada no solo do coração. Quando uma semente é plantada no solo, ela às vezes fica por um tempo no que os biólogos chamam de tempo de dormência.
A semente fica lá embaixo no solo, a chuva cai, o sol nasce. Às vezes aqui nos Estados Unidos a gente tem a neve cobre a terra, mas existe uma semente lá embaixo. Passam-se talvez meses, algumas árvores, para que elas possam realmente germinar e crescer e a gente possa ver elas saindo da terra. Passam-se anos, mas não quer dizer que não está acontecendo nada. Enquanto a semente está ali no solo, as raízes já começaram a sair. Você não vê. Você não vê. Você olha para a superfície, você não vê nada. Mas a semente plantada já começou a lançar as raízes. As promessas de Deus são assim. Deus, ele promete algo para a nossa vida e ele começa a preparar não só o nosso coração para receber a promessa, mas ele começa a preparar o território para que quando a promessa vier, a gente esteja preparado para recebê-la e que a situação é propícia para que essa bênção aconteça. Deus é tão interessante porque pelo que a gente lê aqui, parece que assim, Abraão chegou no local com uma expectativa, essas expectativas foram frustradas, como a gente acabou de ver, mas não apenas frustradas. Eu acho que ele realmente não tinha ideia do que Deus ia fazer para que ele herdasse essa terra, porque realmente já tinha gente lá. Já tinha gente lá, eram pessoas poderosas, eram cidades fortificadas. Não era só assim um povoadinho. A gente não está falando de vilarejos, nós estamos falando de cidades fortificadas. Ele chega na região e ele observa que a família dele era pequena, perto daquilo que Deus havia prometido, ele não vê condição alguma daquilo acontecer. Mas com o tempo, Deus vai fazendo ele mais forte, Deus vai criando outras circunstâncias para que ele possa se destacar e logo a promessa vai acontecendo, mas demorou. Então, é importante a gente salientar que às vezes quando a gente não sabe, porque a gente não tem essa ciência, mas uma bênção que acontece numa hora errada, ela pode ser o oposto de bênção. Ela pode ser uma maldição, ela pode ser um problema. Enfim, Deus sabe disso. Ele é muito sábio. Bonito. Ele sabe a hora certa de nos dar aquilo que nós precisamos ou pedimos. E quando ele dá, é porque a situação é propícia, porque o coração está preparado, é porque aquilo que vai ser dado vai realmente abençoar nós e a outras pessoas. Então tudo isso Deus ele leva em consideração e ele levou em consideração na história de Abraão. E a terceira parte que a gente pode falar para terminar é o que Abraão fazia enquanto ele esperava a bênção. Isso é muito importante. Porque ele chega ali, a Bíblia fala claramente, ele chega ali, a cidade está povoada, e ele começa a viver uma vida de espera, aguardando o dia que Deus iria entregar a ele essas cidades, aquele território. Mas o que ele fazia enquanto isso acontecia? Você já pensou se ele tivesse esquecido de Deus, ou tivesse achado que Deus não errou. ia cumprir, que Deus, sei lá, levou ele pra lá e largou ele lá? Algumas vezes, lendo a história, a gente parece que ele pensa assim, ele pensa, poxa, eu não tenho filho, como que vai ser? Eu vou morrer, minha esposa vai morrer, vai ficar isso aqui para quem? Então ele pensava nessas coisas, ele olhava para as circunstâncias e ele não via nada ainda que realmente pudesse levar aquela bênção a se concretizar. Mas o que ele fazia enquanto ele esperava? A Bíblia fala o que ele fazia. Você leu. Ele construiu altares. Se você continuar lendo, depois do versículo 7, tem 2 ou 3 altares, se eu não estou enganado, que ele construiu. Então, o que na verdade a gente deve fazer enquanto a gente espera pelas bênçãos de Deus? O altar, quando a gente constrói um altar, naquela época, o altar era um sacrifício feito ao Senhor de agradecimento por algo que o Senhor havia feito. Quando a gente faz um altar, quando a gente constrói um altar, simbolicamente, a gente está agradecendo a Deus. Antes de receber a bênção. Então é isso que ele fazia. Ele construía um altar no lugar onde Deus falou que iria acontecer uma bênção, mas a bênção ainda não estava palpável nas mãos dele, ele ainda não estava vivendo aquela bênção fisicamente, mas pela fé. Ele construiu o altar e falava, eu sei que Deus vai fazer, por isso eu já agradeço a Ele hoje. Isso é muito lindo.
Fé, queridos, é construir altares antes de você ter nas suas mãos a bênção palpável que Deus já prometeu. É acreditar, é ter certeza, é não orar assim, quem sabe, não, é ter certeza, Deus prometeu, Ele vai cumprir. Deus, Ele hoje está querendo saber se você, nesses momentos de espera, você está construindo altares. Para que as outras pessoas ao seu redor, quando eles olham para aquele altar, eles vão perguntar, por que você está construindo esse altar? Aí você pode falar do seu Deus. Então construa um altar na sua vida de agradecimento a Deus, mesmo antes de algo que você está orando acontecer. Continue sendo fiel a Deus, continue obedecendo a Deus, porque quando você faz todas essas coisas, você vive de uma maneira agradecida antes mesmo de algo acontecer, porque Deus vai agir. E Ele vai fazer muito melhor do que você imagina. Ele vai dar muito mais do que você pediu. E hoje é dia já de agradecer. Agradecer antecipadamente pela bênção de Deus. Amém, isso é lindo demais. Isso dá um sentido muito diferente para a existência aqui nessa terra. Quando a gente vive em gratidão, já sabendo o que Deus vai fazer pela gente. Muda o olhar, muda tudo. Muda o tom que a gente vive. E a gente deseja que essa mensagem inspire-se seus próximos dias. Eu não sei qual a situação que você se encontra hoje, mas saiba que o Senhor tem todo o prazer em nos abençoar. E Ele tem o tempo dele. Enquanto essas bênçãos não acontecem, que a gente já comece agradecendo. Vamos orar? Pode orar. Eu? Querido Deus, muito obrigada por mais um sábado, pela Tua misericórdia, porque nós estamos aqui em tão boas condições para conversar e refletir na Tua palavra. Obrigada pela história de Abraão e pelo exemplo que ele deixou de, ao esperar as Tuas bênçãos, agradecer. Que a gente aprenda hoje a ter um coração agradecido e aprenda a confiar 100% que o Senhor não falha e cumpre as Suas promessas. Amém. Nos dê um sábado feliz, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado. Feliz sábado.